radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a 60 milhões de reais. Proposta de novo emprego será apresentada hoje. Governo de São Paulo abre parcelamento do IPVA atrasado. Vereadores votam hoje 2 créditos suplementares e um requerimento. Tec Bebedouro no programa Vem Pra USP. SAEB nomeia comissão para fiscalizar serviços executados. Poupa tempo com atendimento presencial na cidade. IMESP divulga os nomes dos classificados para o programa Santander. Estilo de vida é o tema do editorial. Os resultados dos jogos do fim de semana pelo Brasileiro das séries A e B e o Paulista da A3. O placar também do futebol praticado por mulheres e dos certames das categorias menores. Segunda-feira, 28 de setembro, Primavera Brasileira, lua crescente. Este é o dia de número 272 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição número 4.961. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. É uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é causador da chikungunya e do Zika vírus. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial uma ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, vire garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Aqui Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta segunda-feira para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 6h11. Temperatura máxima de 39 graus.
Umidade relativa no ar, 29%. Para amanhã, terça-feira, também sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 40 graus e mínima de 21. Comemoram-se hoje, 28 de setembro, o Dia da Mãe Preta e o Dia dos Sexagenários, instituído por lei em 1885 para quem possui 60 anos. Comemoram, hoje, 28 de setembro, é o dia de São Venceslau. Venceslau nasceu na Boêmia por volta do ano 907 e foi educado como cristão por insistência de sua avó. Em 925, tornou-se rei e enfrentou dificuldades quando tentou implantar o cristianismo como religião do território. Venceslau, que chefiou a resistência contra os exércitos alemães, foi morto por seu irmão Boleslau em 935. Segundo a igreja, sua mãe defendia a volta do paganismo e foi cúmplice do assassinato. O culto a Venceslau foi um dos primeiros entre os povos eslavos. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 28 de setembro de 1968, com mais de 7 minutos de duração, Hey Jude, dos Beatles, se tornou a canção mais longa a atingir o topo das paradas de sucesso. Em 28 de setembro de 1972, o Japão e a China restabeleceram relações diplomáticas depois de décadas de afastamento. No dia 28 de setembro de 1978, o Papa João Paulo I morreu aos 65 anos subitamente de ataque cardíaco. Ele governou a Igreja Católica por apenas 33 dias e foi sucedido por João Paulo II. E em 28 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou por 441 votos a favor, 38 abstenções e 23 contra a abertura do processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, presidente da República. RadioTV.com. A Caixa, sábado em São Paulo, sorteou o concurso 2303 da Mega Sena. Ninguém acertou as 6 dezenas. A previsão é de que o próximo sorteio, na quarta-feira, dia 30, pague 60 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena 0307, 17, 20, 48 e 50. Outra vez 037, 17, 20, 48 e 50. Aqui na TV 145 apostas ganhadoras, cada uma receberá 28 mil reais. A quadra teve 8.431 apostas ganhadoras. Cada uma levará 700 reais. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2304 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. A aposta mínima custa R$ 4,50. O sorteio acontece também quarta-feira, mas às 8 da noite. O prêmio acumulado é da ordem de 60 milhões de reais. Boa sorte! O consórcio de veículos de imprensa divulga novo levantamento
da situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 8 da noite de ontem. O país registrou 335 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 141.776 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 697 óbitos, uma variação de menos 5% em relação aos dados registrados em 14 dias. Em casos confirmados, já são 4.731.915 brasileiros com o novo coronavírus desde o começo da pandemia. 13.800 desses confirmados no último dia. A média móvel de casos foi de 26.808 por dia, uma variação de menos 7% em relação aos casos registrados em 14 dias. Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, preços mais que especiais. Vestidos do número 1 ao 3 a partir de R$ 21,90. Do número 4 ao 8 a partir de R$ 25,90. E do número 10 ao 16 a partir de R$ 33,90. Conjuntos de regatas masculino do número 1 ao 3 a partir de R$ 35,90. Do número 4 ao 8 a partir de R$ 38,60 e do número 10 ao 16 a partir de R$ 46,70. Na Tudo Belo, muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O enxoval completo para o seu bebê com pagamento em até 10 vezes. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Anote os números do WhatsApp. 17 981 34 0680, moda infantil. 17 981 34 0679, moda adulto. E 17 98201 0276, enxoval. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, proposta de novo imposto será apresentada hoje. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Você tem problema de visão? Só
Salbira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Salbira. Salbira. Salbira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Após semanas de negociações, o governo federal apresenta nesta segunda-feira ao Congresso Nacional um segundo bloco de propostas para a reforma tributária. Entre elas, a criação de um novo imposto para compensar a desoneração de parte da folha salarial. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com líderes para discutir os detalhes e definir, dentre o cardápio de opções apresentado pela equipe econômica, quais estarão na proposta final do governo. Em todas elas está a criação do novo tributo. À tarde, a proposta deve ser levada ao relator da Comissão Mista de Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, para inclusão nas discussões que já ocorrem no Congresso. Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, a ideia é respeitar os trâmites das casas legislativas e não atropelar o processo político em curso. Para amenizar o aspecto negativo de criar um tributo semelhante à antiga CPMF, o governo pretende usar parte dos recursos arrecadados no aumento da faixa de isenção do imposto de renda de pessoas físicas para um patamar de renda de até R$36 mil ao ano. A arrecadação do novo imposto também deve bancar parte da desoneração da folha de salários das empresas. A redução pode isentar de contribuição todas as remunerações até um salário mínimo e escalonar as reduções para faixas salariais superiores. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. O IPVA de 2019 atrasado pode ser parcelado no boleto em até 10 vezes. Qualquer cidadão pode realizar o parcelamento, mesmo que não seja o titular do veículo. Após consultar os débitos do site da PGE/SP com o número do documento do veículo, a liquidação ou parcelamento pode ser feita no portal de dívida ativa. Os boletos são emitidos pelo site ou pagamento por código de barras efetuado em agências bancárias ou casas lotéricas. Em caso de dúvida, o site da dívida ativa possui uma área com os manuais de parcelamento e de IPVA, além de um canal de atendimento à população. Vale lembrar que 50% dos valores arrecadados vão para o município em que a placa do veículo está cadastrada. A estimativa é realizar 600 mil acordo entre os débitos de 2018 e 2019 e os IPVAs anteriores já parcelados. A meta é receber 400 milhões de reais em 2019, realizados 103.787 parcelamentos, num total de 162 milhões de reais no estado. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. De
segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia, e aos sábados somente às 7 da manhã. As informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquiali-radiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. Internet top de linha para toda a família e a sua empresa? Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil, TI e Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal, 332, telefone 3344-7277. radiotv.com. Na volta do intervalo, vereadores de Bebedouro votam hoje 2 créditos suplementares e 1 requerimento. Em setembro, o destaque da revista Aqui Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e Ali, multipercursos mundo afora. O dia a dia nas rodovias da região. Vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Osmar Nogueira. Bom dia, Osmar. Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos os internautas do Aqui Ali Notícias. Olha, nesse final de semana, né, sexta-feira até ontem, domingo, a concessionária de rodovias TEB realizou 40 atendimentos aos usuários e teve atendimento também para 2 acidentes. O primeiro acidente ocorreu no sábado, por volta da 00:30. Foi na SP-351, que é a rodovia Comendador Pedro Monteiro, no quilômetro 182 mais 700 metros, município de Pirangi, foi acidente. E o veículo envolvido foi um Volkswagen Gol, um automóvel Volkswagen Gol. E conforme nos informou o condutor, ele trafegava pela rodovia SP-323 e ao entrar na alça de acesso à SP-351 no sentido Bebedouro, ele perdeu o controle do carro,
bateu na defesa metálica e capotou. O condutor sofreu ferimentos leves, foi socorrido pelo serviço médico da TEB e levado para o pronto-socorro do Hospital José Pironde, em Pirangi. O condutor tem 44 anos e reside em Bebedouro. O segundo acidente, também no sábado, ocorreu por volta das 21 horas. Foi na SP-351, no quilômetro 194 mais 700 metros. Palmares Paulista foi acidente e envolveu 2 veículos, uma caminhonete Toyota modelo Hilux e uma motocicleta Honda modelo CG 125. E conforme informações do local, a condutora da caminhonete saía da cidade do Palmares Paulista e no trevo, ao tentar cruzar a rodovia para acessar a vicinal com destino a Paraíso, ao município de Paraíso, ela não se atentou para o motociclista que seguia pela SP-351 no sentido Catanduva a Bebedouro e a condutora da caminhonete acabou provocando a colisão. O motociclista teve ferimentos considerados moderados, foi socorrido por uma ambulância municipal e levado para o pronto-socorro em Palmares Paulista. Ele tem 22 anos e reside em Bebedouro. A condutora da caminhonete nada sofreu, tem 33 anos e reside em Palmares Paulista. Então esses foram os 2 acidentes que tivemos nesse final de semana nas rodovias administradas pela TEB. Carol? Quem precisar do auxílio da TEB neste início de semana é só ligar para o 0800, Osmar. Isso mesmo. Precisando do nosso auxílio, basta ligar no 0800, que agora mudou. Precisa acrescentar mais um 0. Então ficou 0800 055 1167. 0800 055 1167. Certo, Carol? Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Osmar. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado a todos vocês e até a próxima. RádioTV.com. Câmara de Bebedouro, na sessão desta segunda-feira, com início às 8 horas da noite, discute e vota o projeto de lei do prefeito Fernando Galvão, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 238.750. Também será votado e discutido outro projeto do prefeito desta feita sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 477.500. Ainda na ordem do dia da sessão desta segunda, o requerimento do vereador Nasser Abdala, que solicita ao prefeito Fernando Galvão que responda a questionamentos relacionados à republicação em 14 de setembro último do anexo 05 da Lei Complementar 122/2017, onde identifica erro no plano diretor causado por incompatibilidade de fonte, estilo de letra do desenho digital e do programa de visualização e impressão de arquivos. A ETEC Bebedouro, de 71 alunos inscritos, tem 48 aprovados, 11 da primeira série, 20 da segunda e 17 da terceira, dos quais 3 serão premiados pela participação na competição da USP de Conhecimentos, o CUCO. Os premiados: Ana Luísa Gamboni Penha, da primeira série, Vitória Maria Leodoro, da segunda série, e Ana Clara Hernandes, da terceira série. A CUCO é um desafio aos estudantes do ensino médio das escolas públicas do estado de São Paulo, que visa incentivá-los a ingressar no ensino superior nas universidades públicas. A premissa é a valorização da escola pública. Estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, da EJA Educação de Jovens e Adultos e da CEJA, regularmente matriculados em escolas públicas de São Paulo, podem participar de forma voluntária e gratuita. A CUCO é executada em parceria com a FUVEST e a Secretaria de Educação do Estado. Na categoria Estudantes, primeiro e segundo anos do ensino médio, os prêmios: certificado especial emitido pela USP e a FUVEST,
visita monitorada em uma das unidades de ensino da USP, acesso a material de formação complementar em plataforma online exclusiva e possibilidade de bolsa de estudo para a realização de pesquisa na categoria de pré-iniciação científica, Programa Santander Inclusão. Já na categoria Estudantes terceiro ano do ensino médio, os prêmios isenção da taxa de inscrição do vestibular FUVEST 2021, certificado especial emitido pela USP e a FUVEST, visita monitorada a uma das unidades de ensino da USP e acesso a material de formação complementar em plataforma online exclusiva. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Por portaria, o presidente do SAEB Ambiental, Autarquia Municipal, Gilmar Feltrin, nomeia a comissão para fiscalização de serviços executados com vigência até 31 de dezembro de 2020, com os seguintes servidores: Marcelo Olensky, da F. Castro, presidente; Nelson Donizete Místico, secretário; Alessandro Chagas Fernandes, Carlos Roberto Pontelli, José Batista Pagotto, Lúcio Eduardo Vigarani e Marcos Alessandro Zóboli Godoy, membros. Para o exercício de suas funções, eles são contemplados com gratificações de 35% o presidente, de 30% o secretário e de 20% os membros, respectivamente, em relação às suas referências salariais. Poupatempo presta novamente atendimento presencial em Bebedouro, mas somente com agendamento prévio, feito pelo site www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. A capacidade de atendimento é de 30%, com prioridade para serviços que necessitam da presença do cidadão, por exemplo, solicitação do RG e da primeira habilitação. Outros, como carteira de trabalho, seguro-desemprego, licenciamento e transferência de veículos, deve ser feito pela internet ou pelas plataformas digitais. Mais de 80 serviços podem ser realizados online com agilidade e conforto, sem necessidade de sair de casa, para minimizar os riscos de transmissão do novo coronavírus e garantir a segurança da população e dos colaboradores. Haverá controle de acesso às unidades do Poupatempo. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a aferição de temperatura e a higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento interpessoal está reforçada com sinalização em bancos de espera, marcações no chão e outras orientações. Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos do Poupatempo podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br. Aqui e ali notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Na Tudo Belo, preços mais que especiais. Vestidos do número 1 ao 3 a partir de R$ 21,90 e do número 4 ao 8 a partir de R$ 25,90. Conjuntos de regatas masculino e feminino do número 1 ao 3 a partir de R$ 35,90, do número 4 ao 8 a partir de R$ 38,60 e do número 10 ao 16 a partir de R$ 46,70. Na Tudo Belo, muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O enxoval completo para o seu bebê com pagamento em até 10 vezes. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Anote aí os números do WhatsApp: 17 98134 0680, moda infantil; 98134 0679, moda adulto; 98201 0276, enxoval;
Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade, à disposição na Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Estilo de Vida. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Saber ouvir o que o outro tem a dizer, escutar, respeitar e orientar. No mês de setembro, estamos todos unidos para ampliar a conscientização sobre a prevenção do suicídio no Brasil. Respeitar essa realidade é o primeiro passo para quebrar o tabu. É preciso falar sobre suicídio, esclarecer essa ideia e conscientizar a população de que esse assunto é um problema de saúde pública. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Pudim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza Aqui Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. O IMESB, Faculdade Municipal de Bebedouro, divulga a classificação final do processo de seleção do programa Santander Graduação 2020. Primeiro lugar, Celso Monfardini Júnior. Segundo, Rosimeire de Carvalho Francisco. Terceiro, o Eric Cristiano Vaz. Quarto, Natália Elise Natália Ferreira. Quinto, Laísa Thaís Pereira Antônio. Sexto, Isabelle Adolfo Amado e Juliana Décio Ferreira. Sétimo, Carolina Felipe de Alvarenga. Oitavo, Joyce Cristina dos Santos. Nono lugar, Poliana Quimelo da Silva. Décimo, Jéssica Cristina Feitosa de Araújo. 11º, Vitor Mesquita de Souza Lima. 12º, Tainá Piscionato Sinatra. 13º, Alecris Cristiano dos Santos. E 14º, Letícia Queiroz da Silva. Informações 3345-9366. Aqui Ali Notícias, editorial. Estilo de vida. Com a rotina alterada e mais tempo em casa, o empresário tem como desafio provocar no cliente a percepção de necessidade e de valor em relação ao seu produto ou serviço. A empresa precisa entender qual é o interesse do consumidor e criar um ambiente propício para a compra, para a experiência de consumo. Se no fim de semana era comum sair para jantar com a família em um restaurante, como o mesmo estabelecimento pode continuar a proporcionar esse atendimento, já que se trata de cliente fidelizado e que gosta de sua comida? Por exemplo, o restaurante pode fazer parceria com uma distribuidora de bebidas e criar um combo de serviços que atenda a todos em casa. Outra dica é oferecer um brinde para incentivar a recompra no outro fim de semana. A sugestão é voltar a cabeça para o lado criativo e reinventar-se para ampliar a qualidade do atendimento associado à comodidade e à segurança das famílias. Há realmente uma busca por mais conforto e menos tendência.
Não se vai comprar um sapato fashion agora para ficar em casa, mas um chinelo confortável e meias fofas. Então, como essa marca pode atender o cliente sem deixar de agregar valor? Quem sabe lançar um modelo casual e da moda caseira? As palavras e as atitudes agora são empatia, solidariedade e amor. As pessoas estão mais sensíveis, emotivas e preocupadas com o meio ambiente, com a saúde e com o próximo. As empresas dispostas a ajudar a comunidade onde estão inseridas e a promover ações sociais têm grandes chances de obterem sucesso. É isso. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes, os resultados dos jogos do fim de semana pelo brasileiro das séries A e B, o Paulista da A3. O placar também do futebol praticado por mulheres dos certames das categorias menores. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente, não desperdice. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Vamos começar pelo Brasileirão Feminino. O Corinthians goleou Vitória da Bahia 6-0. Outros 6-0. O Santos venceu a Ponte Preta de Campinas por este placar. Inter de Porto Alegre venceu o Cruzeiro de Belo Horizonte 4-1. Kinderman venceu Minas e Cesp por 6-1. O Audax perdeu para o Palmeiras 4-0. São José foi derrotado pelo São Paulo por 2-0 e Ferroviária de Araraquara e Iranduba do Amazonas empataram em 1-1. Hoje, às 7 horas da noite, jogam Flamengo do Rio e Grêmio de Porto Alegre. Interessante a observar a respeito do Brasileirão Feminino é o número de gols.
Foram 7 partidas neste final de semana, 5 jogos com goleadas, 32 gols, 4 gols e meio por partida a média. E hoje ainda tem mais um jogo, Flamengo do Rio e Grêmio de Porto Alegre às 7 da noite. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Campeonato Brasileiro da Série A, 12ª rodada. Inter de Porto Alegre e São Paulo empataram em 1-1. Atlético Paranaense venceu o Bahia 1-0. Atlético Mineiro venceu o Grêmio de Porto Alegre 3-1. Palmeiras e Flamengo empataram em 1-1. Vasco da Gama e RB Bragantino ficaram no 1-1. Ceará e Goiás empate em 2-2. Atlético Goianiense e Botafogo do Rio empate 1-1. Santos e Fortaleza também 1-1. Hoje às 8 da noite jogam Fluminense do Rio e Coritiba. Outra curiosidade na rodada do final de semana em relação ao Campeonato Brasileiro da Série B. Vários empates, todos por 1-1. Portanto, poucos gols no Brasileiro da Série A, diferentemente do Brasileirão Feminino. 1-1, chuva de empates neste placar na rodada do fim de semana do Brasileirão. Agora o Brasileiro da Série B. Botafogo de Ribeirão perdeu para o CRB de Alagoas 2-1. Chapecoense de Santa Catarina e América de Minas empataram em 0-0. Cruzeiro de Belo Horizonte perdeu mais uma, desta feita para o Avaí de Santa Catarina, 1-0. Figueirense de Santa Catarina e Guarani de Campinas empate em 2-2. CSA de Alagoas venceu Juventude de Caxias do Sul 3-2. Vitória da Bahia venceu Oeste 3-1. Brasil de Pelotas e Paraná Clube empate em 1-1. E a Ponte Preta de Campinas venceu Confiança de Sergipe por 2-1. Adiado para o dia 10/3/2021, o jogo Sampaio Corrêa do Maranhão e Náutico do Recife. Agora os paulistas no Brasileiro da Série C. O São Bento de Sorocaba e o Boa Esporte de Minas empataram em 1-1 e o Ipiranga do Rio Grande do Sul venceu o Ituano por 2-1. Agora os paulistas no Brasileiro da Série D. Novo Horizontino venceu Pelotas do Rio Grande do Sul por 1-0. São Luís do Rio Grande do Sul e São Caetano empataram em 0-0 e a Ferroviária de Araraquara empatou com a Portuguesa do Rio de Janeiro 1-1. Brasileiro Sub-20, o Atlético Mineiro e o Corinthians empataram em 1-1. Atlético Paranaense bateu o Fluminense por 2-0. Bahia perdeu para o São Paulo por 3-1. O Ceará foi derrotado pelo Goiás por 2-1. Chapecoense perdeu em casa do Internacional 3-2. Flamengo perdeu em casa do América de Minas por 3-1. O Santos perdeu também em casa para o Cruzeiro por 3-1. Desde o alvorecer às 7 da manhã, aqui Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Agora o Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, 13ª rodada. Capivariano venceu Marília 4-1. Desportivo Brasil de Porto Feliz perdeu para o Paulista de Jundiaí 3-2. Belo Clube Rio Clarense venceu o Grêmio Osasco por 1-0. O Linense venceu o Olímpia 2-1. Nacional da Capital e Esporte Clube São Bernardo empataram em 0-0. Batatais e Rio Preto, outro empate em 0-0. Barretos perdeu para o Noroeste de Bauru 2-1. E o Comercial de Ribeirão venceu o Primavera de Indaiatuba 3-2. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Brasileirão, domingo de empates e de polêmica com Palmeiras versus Flamengo.
Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Agora você tem um resumo dos jogos do Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana. Em domingo muito polêmico, com joga ou não joga de Palmeiras e Flamengo, Justiça autorizou o embate apenas 15 minutos antes do horário oficial. A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro teve, portanto, todos os seus 5 jogos neste domingo terminados empatados, incluindo esta partida que ficará marcada de forma vexatória para o futebol brasileiro por toda a bagunça em meio à pandemia da Covid-19. A 12ª rodada do Brasileirão ficou marcada com empate em 1-1 para Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. Após um confronto equilibrado com boas chances e defesas para os dois lados, os times saíram de campo com 1 ponto cada um. Patrick de Paula balançou as redes para o Verdão e Pedro deixou tudo igual para a equipe carioca. Com o resultado, o Verdão agora soma 19 pontos na 4ª posição da tabela da Série A. O rubro-negro, com 18, ocupa o 6º lugar. Atlético Goianiense e Botafogo do Rio se enfrentaram no Estádio Olímpico Pedro Ludovico e fizeram uma partida equilibrada. O time visitante saiu na frente com gol de Victor Luiz e o Dragão deixou tudo igual com Yuri 1-1. Com o empate, o time de Goiânia chegou a 13 pontos e aparece na 13ª posição na tabela da Série A. O time carioca, com 11 pontos, segue na zona de rebaixamento, ocupando o 18º lugar. Mais uma partida do Brasileirão terminou com o placar empatado neste domingo. Na Arena Castelão, Ceará e Goiás fizeram um jogo com boas chances para os dois lados e saíram de campo com o placar igualado em 2-2. Rafael Moura colocou o Goiás na frente, Charles e Vina viraram para o Ceará e Davi Duarte deixou tudo igual aos 45 do segundo tempo. Com o resultado, o Ceará aparece na 12ª posição da tabela da Série A com 14 pontos. Já o Goiás, com 9, ocupa o 19º lugar. Vasco e RB Bragantino se enfrentaram em São Januário, em um jogo equilibrado e com boas chances para os dois lados. Os times saíram de campo com um empate em 1-1. Com o resultado, o Vasco agora soma 18 pontos na tabela da Série A e aparece na 5ª posição. O RB Bragantino com 11
ocupa o 17º lugar. Seguindo a tendência de um domingo cheio de empates, Santos e Fortaleza ficaram no 1-1 na Vila Belmiro. Madison abriu o placar para os santistas e Gabriel Dias empatou para os cearenses. O Peixe é o 8º colocado com 17 pontos, seguido de perto pelo próprio Fortaleza com 16. E a rodada do Brasileirão tem a sua conclusão na segunda-feira com o jogo entre Fluminense e Coritiba no Engenhão, às 20h de hoje. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Com goleada por 6-0 diante do Vitória da Bahia, o Corinthians é o primeiro classificado às quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino da A1. A partida realizada no Parque São Jorge, em São Paulo, marcou o início da 11ª rodada. O primeiro tempo do jogo, porém, não foi fácil e o Corinthians só abriu o placar aos 45 minutos com a Adriana. Foi no segundo tempo que o time paulista teve controle total da partida e conseguiu converter em gols. Ingrid, Yasmin, Gabi Zanotti, Catiúcia e Tamires completaram o placar. 5 jogos deram sequência na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da A1 na tarde deste domingo, com 3 confrontos paulistas. Santos, Palmeiras e São Paulo saíram vitoriosos com direito a 2 goleadas. A tarde ainda contou com vitória do Internacional sobre o Cruzeiro e do Avaí Kinderman de Santa Catarina diante do Minas e Cesp do Distrito Federal. O primeiro a entrar em campo foi o Santos, que fez 6-0 na Ponte Preta de Campinas, com gols de Kathleen, 2, Ana Luísa, Amanda, Gabi e Taizinha. Com a vitória, chegou aos 27 pontos na segunda colocação. O time de Campinas está na lanterna em 16º, ainda sem pontuar. Mais tarde, o Palmeiras derrotou os Aspaldax por 4-0 com gols de Rosana, 2, Camilinha e Isabela. Com isso, chegou a 23 pontos em 5º lugar, enquanto o adversário está dentro do Z4 em 14º com 4 pontos. Já o São Paulo também triunfou, mas o jogo foi mais equilibrado. Superou o São José por 2-0 com gols de Gláucia e Carol. O time da capital é o 7º colocado com 20 pontos, 7 a mais do que o adversário, que está em 10º lugar. Ferroviária e Iranduba do Amazonas ficaram no empate em 1-1 na Arena Fonte Luminosa. Paulinha abriu o placar para as amazonenses e Chu empatou para a Ferrinha, que chegou aos 20 pontos na 6ª colocação. O Iranduba do Amazonas é o primeiro time na zona de rebaixamento, na 13ª posição com 10 pontos. Vale lembrar que o Brasileiro Feminino tem a sua primeira fase disputada em confrontos de ida e volta, totalizando 15 rodadas. Apenas os 8 primeiros avançam ao mata-mata, enquanto os 4 últimos caem. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência, pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até a próxima. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.